Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à parte de aplicações de integrais, tá? E semana que vem a gente dá continuidade. Hoje a gente vai falar de uma aplicação muito importante, que é a respeito do cálculo de volumes de sólidos usando integrais, tá bom? Na próxima aula eu vou tentar trabalhar com vocês comprimento de arco, que é uma outra aplicação, e área de superfície de revolução. E aí, na última aula, que é a aula de quarta, a aula que antecede a prova, eu estou pensando ou em falar de coordenadas polares, uma coisinha importante para vocês para o cálculo 2, já avisando o cálculo 2, ou fazer uma revisãozinha, resolvendo exercícios gerais para a prova, tá? Eu ainda vou decidir sobre a aula de quarta. Mas as três aplicações que nós vamos trabalhar são essas: volume, comprimento de arco e superfície de revolução, tá bom? Então a gente vai começar com volume. E aqui a ideia vai ser a gente usar o que a gente aprendeu de integração para tentar calcular volume de sólidos, tá? Então essa vai ser basicamente a ideia. Os sólidos conhecidos por nós lá no ensino básico, né, no ensino médio, como pirâmides, esferas, prismas, todos esses sólidos tinham umas formulazinhas para a gente calcular eles, né? Vocês devem lembrar de algumas. Só que aqui a gente vai ver uma coisa mais geral, né? Um aspecto mais geral de como você consegue calcular sólidos, volumes de sólidos em geral, usando essa ideia, tá? Essa ferramenta matemática que é a integral. Então nós vamos ver dois métodos, que é o método do cálculo do volume através dos discos, né? Ou fatiamento, como alguns livros chamam, e o volume através das cascas cilíndricas ou invólucros cilíndricos, como são chamados também, tá bom? Começando pelo primeiro, tá? Então, imagina que você tem um sólido, imagina esse sólido aí. Aí o objetivo é a gente calcular o volume dele, tá? Então, definições iniciais para a gente entender o mecanismo. Então, eu coloquei ali aquele par de eixos coordenados x e y, mas na verdade, se eu tenho um sólido, eu estou num espaço tridimensional, mais precisamente, né? Eu estou no R3, que a gente chama, que é o espaço tridimensional, que vocês vão estudar com mais detalhes ainda em cálculo 2, tá? Ou quem já começou com álgebra linear, estudou alguma coisa, já deve ter visto, tá? Mas eu adotei aqueles dois eixos ali só para a gente se situar. Então, imagine que você tem aqueles dois eixos e qualquer plano que nós tomarmos de forma perpendicular ao eixo das abscissas, ali o eixo x, ele vai interceptar, desde que o plano passe no intervalo AB, que eu estou definindo ali, ele vai interceptar o sólido, e a interseção do sólido com esse plano vai me dar o que a gente vai chamar de seção transversal do sólido. Então eu passei o plano aqui por esse ponto x, esse x é um ponto qualquer do intervalo AB. Então eu vou ter a interseção do plano com o sólido, que a gente vai chamar de seção transversal. Tá bom? E observem que a área dessa seção, ela varia de acordo com a posição do plano. Se eu começar a mover esse plano, sempre perpendicular ao eixo x, se eu começar a mover esse plano, para cada ponto em que o plano interceptar o eixo x, ele vai também interceptar o sólido em uma certa região, uma certa seção transversal. E cada seção transversal dessa vai ter uma área. Então a gente pode dizer, mais precisamente, que a área da seção transversal, ela varia de acordo com a posição do plano, a posição x do plano, onde esse x está entre A e B. Então eu posso entender a área dessa seção como uma função, na verdade. Já que ela varia de acordo com x, para cada x eu tenho uma certa área da seção, então eu posso entender essa área como uma função. Tá claro para todo mundo até aí? Então a área da seção transversal, A de x, ela irá variar
de acordo com o valor de x, onde esse x é um ponto entre A e B. Tá? Tudo bem? Tá. Agora, vamos tentar definir a questão do volume. Então imagina que você tem um sólido. Como é que a gente vai fazer para tentar calcular o volume desse sólido? Vocês lembram que lá na definição de integral, para a gente calcular a área abaixo de uma curva, o que a gente fez? A gente não sabia calcular, então nós aproximamos essa área por algo que nós sabíamos calcular. E no caso eu tomei como a área dos retângulos. Então o que a gente fez? A gente tomou uma partição do intervalo, olhou para os retângulos, em cada subintervalo nós escolhemos um ponto amostral, lembra? Calculamos as imagens desses pontos amostrais através da função, e a gente considerava os retângulos de base ΔX, o tamanho do intervalo, e a altura como sendo a imagem da função nos pontos amostrais. E aí a gente somou as áreas desses retângulos, vimos para onde aquela soma ia quando a gente passava o limite, e o valor desse limite a gente definiu como uma integral de Riemann. É algo bem parecido com isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou tomar uma partição do intervalo AB, tá? Tomei uma partição do intervalo AB, e em cada partição eu vou tomar um ponto amostral. Em cada partição não, em cada subintervalo eu vou tomar um ponto amostral. Tá? Bom, vamos olhar para esse intervalinho bem aqui, que é o iésimo intervalo, por exemplo. Aqui é o xi menos 1, aqui é o xi. E aqui é o ponto amostral, que eu vou chamar ele de x e asterisco. O que eu for fazer para esse subintervalo vai valer para qualquer outro subintervalo. Tá? Nesse subintervalo, eu tenho um plano que vai interceptar o sólido passando aqui e um outro plano que vai interceptar o sólido passando por aqui. Então eu vou ter uma seção, deixa eu tentar desenhar mais ou menos aqui. Eu vou ter uma seção aqui e uma outra aqui, ó. Então aqui é a área da seção obtida através do corte com o plano que passa por esse ponto, xi menos 1. E essa outra seção é a interseção do sólido com o plano que passa pelo ponto xi. Tá claro para todo mundo? Tá? Beleza. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar mais ou menos esse sólidozinho aqui. Tá? Algo mais ou menos assim. Tá? Mais ou menos aqui assim. Tudo bem? Então, essa parte aqui é a área da seção daqui de trás, inferior, e daqui da superior. Tá? Bom, olhando para cada ponto amostral, eu também tenho uma seção referente a ele. Certo? Então, se eu considerar o plano que passa por esse ponto amostral, eu também vou ter uma seção aqui referente a ele. Tá? Não sei se o desenho vai ficar muito claro, mas depois eu mostro no slide para vocês entenderem melhor o desenho, tá? Mas vamos nos ater à ideia. Então, eu vou considerar
o seguinte disco. Então, eu vou considerar para cada subintervalo um disco que vai ter como altura o tamanho do subintervalo, que eu vou chamar de ΔX. Tá? E a seção principal que eu vou considerar é a seção referente ao ponto amostral. Deixa eu mostrar no slide, para ver se fica mais claro para vocês. Olha só. Então, eu tenho 3 cortes, mais precisamente. Eu tenho o corte aqui da frente, que é o plano que passa pelo ponto XI. Eu tenho o corte mais lá atrás, que é o plano que passa pelo ponto XI-1. E tenho esse que está pintado de vermelho ou de rosa, que é o plano, que é a seção referente ao plano que passa pelo ponto XI asterisco, que é o ponto amostral. Ficou mais claro para vocês agora? Tá? Então, vou considerar aquele disco. Um disco que tem altura ΔX, a altura que eu estou falando. Lembra quando vocês olham um cilindro? Como é que vocês olham um cilindro? Vocês olham o cilindrozinho assim, né? Ó. Vocês não olham um cilindro assim? A altura dele está aqui. Só que esse está em pé. Então, essa alturinha aqui, ó, ΔX, é isso aqui, ó. ΔX. Tá bom? E a base desse cilindro é como se fosse a área principal da seção transversal referente ao ponto amostral. Tá? Então eu vou considerar como base a área da seção transversal, que vai ser a área referente ao ponto XI asterisco. Ponto amostral XI asterisco. Ficou claro? Se eu virar esse sólido, esse disco, é como se eu tivesse um cilindro, só que a base não é circular. A base, a gente lá no ensino básico, vocês estudaram só os cilindros de base circular. Mas se você tiver um sólido assim, ó, se essas duas figuras, a de cima e a de baixo, forem iguais, forem congruentes, isso aqui é um cilindro. Só que é um cilindro não circular, tá? Que a gente chama. Tem cilindro circular, a base é um círculo, mas se a base dele, as bases dele não forem circulares, um cilindro irregular, né? Não circular, tá bom? Então é exatamente o que nós temos. Se eu pegar isso aqui e virar assim, a altura aqui vai ser ΔX. E a base, eu vou considerar a base dele, que vai ser a área das seções, como a área principal aqui, como sendo a área referente ao ponto amostral. A de XI asterisco. Ficou claro para todo mundo até aqui? Bom, se eu tenho esse disco, eu consigo calcular o volume dele, que é um cilindrozinho. Só a base que não é circular, mas é um cilindro. Como é que calcula o volume de um cilindro qualquer? A área da base vezes a altura, né? Então o volume do, eu vou chamar de iésimo do disco referente ao intervalo I, do iésimo disco, vai ser a área da base, que é A de XI asterisco, vezes a altura, que é ΔX. Esse é o volume do iésimo disco. Só que para cada subintervalo eu vou ter um disco. Então eu vou ter um discozinho aqui, ó. Eu tenho esse disco. Eu tenho esse outro disco que eu vou usar como referência o ponto amostral dele. Tá? Aí eu vou ter outro aqui. Então, não sei se vocês conseguem perceber, o desenho está horrível, mas não sei se vocês conseguem perceber que para cada subintervalo eu vou ter um disco. O que eu vou fazer? Eu vou somar o volume, ou os volumes de todos esses discos. Olha, aqui dá para ver o sólido partido em 7 fatias. Cada fatia dessa é um disco.
Ele tem a altura, ΔX, e ele tem a área dele, a área da base, que eu estou considerando como a área do ponto xi asterisco, do ponto amostral em cada subintervalo. Tudo bem? Ficou claro? Então, se para cada disco desse, para cada fatia, o volume é dado por isso, se eu somar os volumes de todas essas fatias, o resultado dessa soma vai me dar uma aproximação para o volume real do sólido que eu quero. Tudo bem? Então, o volume do sólido, ele vai ser aproximado pela soma de todos os VIs, onde esse I varia de 1 até N. Quem que é VI? VI são esses camaradas aqui, ó. É o volume de cada discozinho que eu vou obter quando eu fatiar o sólido. Tudo bem? Ficou claro até aí? Tá? Então isso aqui vai ser aproximadamente igual ao somatório, quando I varia de 1 até N, dos VIs que são dados por isso. A área no ponto xi asterisco vezes ΔX. Tudo bem? Então, eu vou ter uma aproximação. Como é que a gente faz para tentar melhorar essa aproximação? Aí eu vou cada vez mais particionando o meu intervalo AB. Eu vou tomando cada vez mais subintervalos. Ou, em outras palavras, eu vou diminuindo os tamanhos dos subintervalos. Ou seja, eu estou fazendo os subintervalos, o tamanho dos ΔX, tender a zero. Tá bom? Ou eu pego o número de subintervalos e faço tender a mais infinito. São coisas equivalentes. Então, eu vou calcular o limite dessas somas, desse somatório aqui, ó. I varia de 1 até N da área, no ponto xi asterisco, ΔX, quando N tende a mais infinito. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Diga. Eu posso até considerar a área da seção principal, eu considerei como sendo ponto amostral. Esse ponto amostral pode ser qualquer ponto no intervalo. Então, se eu tomar esse camarada aqui da direita, vai ser a superior. Se eu tomar aqui o da esquerda, seria a inferior. Funcionaria do mesmo jeito. Tá? E, aproveitando o gancho, esse somatório aqui é uma soma de rima. É uma soma de rima referente à função área. E aí a gente viu um teorema que quando você tem uma soma de rima, você calcula o limite dessa soma de rima. Se a função for contínua, então a soma converge. O limite converge. Se essa função área que eu estou considerando, se ela for contínua, então esse limite vai convergir para um número. E esse número eu vou definir como o volume do sólido. Isso aqui vai ser o volume do sólido se essa função área for contínua. Tudo bem? Se convergir, eu já vi que um limite desse, quando converge, isso é resultado de uma integral. Qual que vai ser a integral? Então, esse volume eu vou calcular através de uma integral, que vai ser a integral. Qual é o intervalo que eu estou trabalhando? De A até B. AX, que vai ser a função área, dx. Então, é dessa forma que nós iremos calcular volumes de sólidos. Basta que a gente integre no intervalo em questão a área das seções. Eu preciso olhar para as áreas das seções. Eu preciso olhar para a área da seção e entender essa área como uma função em x. Se eu entender cada seção como uma função em x, eu integro essa função e obtenho o volume do sólido. Simplesmente isso. Ficou claro?
que a gente precisa fazer, tá? Então deixa eu te dar um exemplo de como que isso vai funcionar na prática. Primeiro exemplo. Mostre que o volume de uma esfera de raio R é 4/3 de π R ao cubo, tá? A formulazinha que a gente já conhece, mas por que o volume de uma esfera é 4/3 de π R ao cubo, né? Vocês lá no ensino médio engoliram isso, né? Não perguntaram para o professor, por que é isso, professor? Né? Vamos olhar por quê. Então, imagina, você tem uma esfera, tá? Está aqui o centro da esfera. O raio dessa esfera mede R. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou considerar um par de eixos coordenados. Tá. O centro dessa esfera coincide com a origem do eixo, do sistema, tá? Aqui x e y. E para eu usar isso aqui, eu preciso olhar para as seções. Tudo bem? Então imagina um plano cortando essa esfera. Imagina um plano cortando essa esfera. A interseção do plano, imagina uma laranja. Corta essa laranja. Qual que é o formato do corte? É um círculo. Se eu pegar um plano e cortar essa bola, o formato da seção, do corte que vai ser feito, vai ser um círculo, né? Então, vai ter um círculo aqui assim, ó. Que vai ser a interseção do plano com a esfera. Tá claro para todo mundo? Tá dando para entender? Tá? Beleza. Esse corte, esse plano, melhor dizendo, ele é referente a um ponto X qualquer no intervalo. Tudo bem? Belezinha? Tá? Eu preciso calcular a área desse corte. Se eu tiver uma função que me dá a área desse corte para qualquer ponto nesse intervalo, o intervalo em questão é daqui para cá. Quanto que é esse ponto bem aqui? Qual é a abscissa desse ponto? Menos R, muito bem. Porque o raio da esfera é R. Isso aqui é a origem do eixo, do sistema cartesiano. Então, esse tamanho daqui é R, então aqui é menos R e aqui é R. Tudo bem? Se eu souber qual é a função que modela este corte para qualquer ponto X entre menos R e R, aí eu calculo essa integral e vou descobrir qual é o volume desse sólido. Tá bom? Mas eu preciso da função que modela ele. Alguém conseguiria me dizer? Como é? Y mais Z igual a R quadrado. Quem é Z? O eixo X que você quer dizer, então? Eu coloquei só um par de eixos. Coloquei Y e X. X e Y só. Tá, então vou trocar o Z por X. Fica melhor. Y quadrado mais X quadrado igual a R quadrado. Será que essa é a área da seção? Eu preciso de uma função que me dê a área desta seção, desse corte, desse círculo aqui. Essa equação que você me deu, eu vou usar ela, mas ela é a equação
deste círculo aqui, ó. Se eu olhar só para o contorno da esfera, é a equação da esfera. A equação do círculo de centro na origem e raio unitário. Lá da geometria analítica, você tem um círculo de raio R e centro na origem. Então a equação é x² mais y² igual a r². Tá bom? Se eu tenho um ponto aqui, ó, um ponto x e y, o ponto que pertence à circunferência, se eu olhar para este triângulo aqui, eu posso aplicar Pitágoras. r² x² mais y². Tá? Então os pontos que estão sobre a circunferência satisfazem essa equação. Só que não é precisamente isso que nós queremos ainda. Nós queremos uma função que modele a área de cada seção transversal que nós obteremos quando nós fatiarmos a esfera. Tangente de quem? Tangente? Não sei. Tangente eu acho que não. Mas olha só, vamos por parte. Que figura é essa mesmo aqui? É uma circunferência, sim ou não? Uma circunferência. Não estou falando aqui, isso aqui é uma esfera, estou falando só da seção, só do corte, é uma circunferência. Eu preciso calcular a área desse círculo. Sim ou não? A área da seção é a área desse círculo. Para eu calcular a área de um círculo, eu preciso do quê? Do raio dele. Então eu preciso deste camarada aqui, ó. Que eu vou chamar de... Esse tamanho, você concorda que é o mesmo desse tamanho? Sim ou não? Então eu vou dizer que esse tamanho vai ser y, vou chamar de y, referente a este ponto x aqui qualquer. Tá bom? Ficou claro? Vou puxar um outro segmento aqui para ver se vocês me ajudam. Quem é esse segmento aí que eu puxei? É o raio da circunferência. Muito bem. É o raio da circunferência. Tá bom? Que figura foi essa que nós acabamos de formar aqui, ó? Um triângulo retângulo. Raio r², cateto x², outro cateto y². Este y, ele está fazendo o papel de quem? Do raio da seção transversal. Tudo bem para vocês? Ficou claro? Tá? Vou isolar esse y. Então, y² é igual a r² menos x². Este é o raio ao quadrado da seção transversal. Por que eu não vou tirar a raiz quadrada, professor? Porque quando eu for calcular a área da seção transversal referente ao ponto x, esse x é um ponto qualquer entre menos r e r, como é que eu calculo a área de um círculo? Não é π vezes o raio dele ao quadrado? O raio dele não é y ao quadrado? Então vai ficar π vezes y ao quadrado. Tudo bem? Tá? Então a área da seção transversal no ponto x vai ser π vezes o y², só que o y² é isso. Então vai ficar r² menos x². Então esta é a função em que para cada ponto x que nós tivermos, ela vai me dar a área da seção referente a ele. Fez sentido isso para vocês? Ficou claro? Então eu vou integrar agora essa função. Simplesmente isso. Tá? Então vamos calcular a integral agora. Observe que o trabalho principal aí vai ser encontrar a função. Né? Vai ser o que é mais trabalhoso para a gente. O volume
da esfera vai ser dado pela integral. Qual é o intervalo de integração? De menos r a r. Ficou claro? Que é de menos r a r. Da função área. A função área foi π vezes r quadrado menos x, x ao quadrado. Dx. Tá bom? Esse π é constante, eu posso tirar daqui. Então fica π vezes. Que é uma primitiva de r quadrado na variável x. R é constante, que é uma primitiva de r quadrado em x. R quadrado vezes x, que é uma primitiva de 1 em x. Não é 1x, que é uma primitiva de 10 em x. Não é 10x, é uma primitiva de r quadrado em x. R quadrado x. Tá bom? Menos, que é uma primitiva de x quadrado. X ao cubo sobre 3. Eu vou calcular a variação desta primitiva no intervalo de menos r a r. Tá bom? Este é o volume. Então, o volume vai ser igual a π vezes... Em r vai dar r quadrado vezes r menos r ao cubo sobre 3. Isso é em r. Em menos r vai ficar r quadrado vezes menos r menos r ao cubo sobre 3. Ficou claro para todos? Então o volume vai ser π vezes r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Eu posso colocar logo 2r ao cubo sobre 3? R ao cubo menos r ao cubo sobre 3 é 2r ao cubo sobre 3. Tá? Menos r ao quadrado vezes menos r dá menos r ao cubo. Menos r ao cubo dá menos r ao cubo. Com esse menos dá mais. Então dá mais r ao cubo sobre 3. Tudo bem? Então este volume vai ser π vezes 2r ao cubo sobre 3 menos r ao cubo mais r ao cubo sobre 3 dá menos 2r ao cubo sobre 3. Com esse menos fica mais 2r ao cubo sobre 3. Tá? Então 2r ao cubo sobre 3 mais 2r ao cubo sobre 3 dá 4r ao cubo sobre 3 π. Então vou colocar 4 terços π r ao cubo, tá? Que é a formulazinha do volume da esfera. Tudo bem? Ficou claro? Então é assim que a gente... Uma das formas, tem várias maneiras, tá? Mas uma das formas de nós mostrarmos como que é a fórmula do volume de uma esfera é essa, tá? Então, eu precisei encontrar uma função que modelava as áreas das seções transversais. Para cada ponto x eu tenho uma seção. Se eu olhar para o ponto x bem aqui, eu tenho uma seção transversal aqui. Eu preciso saber como que é a fórmula que modela todas. A função que me dá todas elas. A função que me dá todas elas é essa. Tá bom? Vamos ver outro exemplo? Encontre o volume de uma pirâmide de base quadrada com lado L e altura H. Uma pirâmidezinha de base quadrada. Tá? A altura desta pirâmide, a altura dela é H. E a base dela tem lado L. Como é um quadrado, então aqui mede L e aqui também mede L. Tá claro?
Quero saber como que é o volume dessa pirâmide. Tá? Vamos tentar responder isso. Bom, aqui eu vou colocar essa pirâmide num plano cartesiano. Só que eu vou colocar ela deitada, para ficar mais fácil, tá? Eu vou colocar ela assim, ó. Tudo bem? Coloquei ela deitada. Então o vértice dela está aqui na origem. Tá? Qual que é a altura da pirâmide? H. Certo? Então se aqui é 0, quanto que é esse ponto bem aqui? Média H. Esse ponto bem aqui, média H. Tudo bem? Então, já estou falando disso porque a gente já consegue identificar qual é o intervalo que nós iremos integrar. O intervalo é de 0 a H. Tudo bem? Tá? O lado da pirâmide mede L, o lado da base, né? Ela ficou meio... Deixa eu melhorar aqui. Melhorou um pouquinho, né? Então, o lado da pirâmide mede L, né? Então, daqui para cá, ó, mede L. O que eu vou fazer agora? Pega um ponto X qualquer nesse intervalo e olha para a seção referente a este ponto. Imagina um plano cortando. Quando um plano cortar essa pirâmide aqui, ó, quando o plano cortar essa pirâmide, a seção vai ter que formato? Um quadrado, mesmo formato da base. Vai ser um plano paralelo à base, então tem que ter o mesmo formato, tá? Então vai ter um quadradozinho aqui assim, ó. Tá? Então este aqui vai ser o formato da seção, referente a um ponto X qualquer. Tudo bem? Eu preciso da área deste quadrado. Como é que a gente vai calcular a área deste quadrado? L ao quadrado? L da base? Um Lzinho, né? Eu não sei qual é a medida do lado. Eu não sei qual é a medida do lado, então eu vou chamar de Lzinho. Então eu sei que a área referente àquele ponto X vai ser Lzinho ao quadrado, que é a área do quadrado. Pô, mas quem é Lzinho? O que foi me dado no problema foi Lzão e H. Quem é aquele Lzinho, né? Eu preciso de alguma forma tentar expressar esse lado da seção em função de H e L, de alguma forma. Tem como fazer isso? Tem. Simplesmente eu posso dar uma semelhança de triângulos aí, né? Eu posso dizer que a altura deste triângulo menor está para a altura do triângulo maior, assim como a base do triângulo menor está para a base do triângulo maior. Eles são semelhantes. Certo? Então vamos fazer isso. Por semelhança,
por semelhança. Então eu tenho a base do menor está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. A altura do maior é H. Qual é a altura do triângulo menor? X. Daqui para cá, X. É o ponto que eu tomei como referência. Então, X. Então, daqui a gente conclui que o lado do triângulo menor é L por H vezes X. O lado do triângulo menor é L, passo L multiplicando. L por H vezes X. Tudo bem? Então, a área da seção, logo, a área da seção referente a este ponto X, ou qualquer outro, vai ser L ao quadrado, que na verdade é isso. Então, vai ficar L ao quadrado por H ao quadrado vezes X ao quadrado. Tudo bem? Elevei ao quadrado isso aqui. L ao quadrado, H ao quadrado, X ao quadrado. Perfeito? Achei a minha função. Essa é a função que me dá a área de cada seção para cada X que eu tomar entre 0 e H. Tá? Agora eu vou integrar essa forma. Tá? Então o volume daquela pirâmide, vai ser a integral de 0 a H da função área, que vai ser L quadrado sobre H ao quadrado vezes X ao quadrado dx. Tá bom? L e H são constantes, eu posso tirar da integral. Isso aqui vai ficar L quadrado por H ao quadrado vezes a integral de 0 a H de X ao quadrado dx. Então, isso aqui vai ficar L quadrado por H ao quadrado, primitiva de X ao quadrado, X ao cubo sobre 3, variando de 0 a H. Tá? Então, esse volume da pirâmide, ele será igual a L quadrado sobre H ao quadrado, vezes, no H, isso dá H ao cubo sobre 3, menos no zero, dá 0 ao cubo sobre 3. Isso aqui vai dar 0, então sobra isso. Então o volume da pirâmide vai ser L ao quadrado vezes H ao cubo sobre 3H ao quadrado. Tá? E aí eu posso simplificar esse H ao quadrado, com 2 H's daqui, sobra só um lá em cima. Então a gente conclui que o volume da pirâmide será L ao quadrado vezes H sobre 3. L ao quadrado não é a área da base? A área da base vezes a altura sobre 3. É a fórmula da pirâmide que a gente conhece lá no ensino básico. Tudo bem? Área da base vezes a altura sobre 3. Alguma dúvida, gente? Então, percebam, a maior dificuldade é a gente conseguir encontrar a área da seção. E isso porque eu tomei sólidos quaisquer. Aqui eu tomei a esfera e aqui eu tomei uma pirâmide. Só que os sólidos que nós mais iremos trabalhar na aula de hoje, que deve vir na tua prova, são os sólidos que a gente chama de sólidos de revolução. O que é um sólido de revolução? Alguém sabe? É um sólido que pode ser obtido pela rotação em torno de um eixo de uma região plana. Por exemplo, a esfera, ela é um sólido de revolução. Se eu pegar um eixo, uma reta, e pegar uma semicircunferência e fizer essa semicircunferência, rotacionar ela a essa região, tá? Um semicírculo, né? Rotacionar ele 360 graus em torno desse eixo,
a gente obtém uma esfera. Né? Finjam que isso aqui é uma esfera. Tá bom? Então, esfera é um sólido de revolução. Cone é sólido de revolução. Você pega um triângulo retângulo, gira, você forma o cone. Cilindro é sólido de revolução. Você pega um retângulo e gira, você forma um cilindro. E nós temos outros, esses são os clássicos, né? Nós temos vários outros sólidos de revolução. Basta que você pegue uma região plana e gire ela. Você vai formar um sólido de revolução. Tá? Oi. Sim, né? Porque você vai girar em torno. Então, cada ponto daqui vai rotacionar e vai vir para cá. Então, os pontos serão simétricos em relação à reta. Tá? E são esses sólidos que a gente vai priorizar no nosso cálculo de volume. São os sólidos de revolução. Tá bom? Então, olha só. Imagina que você tem uma região. Essa região aqui, ó, compreendida entre o eixo das abscissas e o gráfico de uma função f de x. Tá? Eu vou pegar aquela região e vou rotacionar ela em torno do eixo das abscissas. Aqui, nessa primeira parte, nós iremos tratar dos sólidos rotacionados em torno do eixo x. E através dele, a gente vai calcular o volume deles pelo método dos discos, que foi esse método que eu vos apresentei. Depois nós vamos entender como que a gente pode obter volume de sólido quando eu pego aquela mesma região e agora eu giro em torno do eixo y. E aí a gente vai precisar do método dos invólucros cilíndricos, tá? Ou cascas cilíndricas. Bom, quando eu giro o sólido, a região em torno do eixo x, eu obtenho esse sólido aqui, por exemplo. O que a gente precisa mesmo para calcular o volume? Da área da seção transversal. Aí o legal dos sólidos de revolução, pode deixar lá no slide, por favor. O legal de sólido como esse é que quando a gente rotaciona uma região como aquela em torno do eixo x, o formato da seção vai ser sempre o quê? Circular. E aí é muito fácil. O formato dessas seções aqui, ó, serão sempre circulares. Então, para eu calcular a área de um círculo desse, eu só preciso do raio. Lembra que na esfera a seção foi um círculo também? Eu só precisei do raio, porque a esfera é um sólido de revolução. Eu pego o semicírculo, giro, obtenho a esfera. Então, quando eu seccionei ela, eu olhei para o sólido de revolução. Desculpa, olhei para a seção que era circular. Só precisei do raio. Aqui acontece a mesma coisa. E observem, aqui eu tenho um ponto X. Qual que vai ser o raio referente a este ponto X? Vai ser o y da função, que forma par ordenado. Vai ser o f de x. Então, o raio dessa seção vai ser f referente ao ponto x, onde esse f é a função. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A integral da área vai ficar π vezes o raio, que é f de x ao quadrado. πr quadrado, que é a área do círculo. Então, basta integrar essa área do círculo, π vezes f de x ao quadrado, no intervalo em questão, de a até b, que a gente vai obter o volume desse sólido. Ficou claro? Fez sentido isso para vocês? Tá? Então, você olha para o sólido, é sempre interessante e importante que vocês tentem olhar para o sólido. Faz um esboço da região, rotaciona a região, olha para o sólido. Tá? Olha para o sólido e vê se de fato, que dependendo da região, pode ser que o raio do círculo não seja de fato f de x, ou pode ser alguma coisa diferente de f de x. Né? Mas olha para o raio
E aí pega π vezes o raio ao quadrado, integra e acabou. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos disso? Olha esse primeiro exemplo aí. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva raiz quadrada de x de 0 a 1. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para a região. Tá? Quem que é essa função raiz quadrada de x? Como que é essa curva? Ela é assim, né? Raiz quadrada de x. Tá bom? E eu estou olhando para o intervalo de 0 a 1. Tudo bem? Então eu vou pegar esta região e vou rotacioná-la em torno desse eixo x 360 graus. Quando eu girar essa região em torno do eixo x, eu vou obter algo assim, ó, mais ou menos. Tipo uma tigela assim, com a boca para lá. Ficou claro? Tá? Eu quero o volume dela. Então, quando eu olhar para as seções, aqui ó, vou colocar logo uma seção aqui qualquer. Eu tenho que olhar para este raio. É este raio que vai me dar a área da seção. A seção é um círculo, tá claro para todo mundo que é um círculo? Eu tenho que olhar para esse raio. Se eu olhar para um ponto x, esse aqui vai ser o meu f de x. Sim ou não? Este tamanho aqui vai ser f de x. E no caso do exemplo, deste exemplo, f de x é raiz quadrada de x. Tudo bem? Então o volume daquele sólido, ele vai ser a integral de quanto a quanto? De 0 a 1, de π vezes o raio. Quanto é o raio? Raiz quadrada de x ao quadrado. dx. Não é assim que a gente calcula a área do círculo? πr quadrado. Então, π vezes o raio, que foi raiz quadrada de x, ao quadrado. Pronto. Você calcula aquela integral, você obtém esse volume. Tá bom? Então, este volume, ele vai ser igual à integral. π eu vou tirar aqui da integral. De 0 a 1. X dx. Tá bom? Então, o volume é π. Primitiva de x, x quadrado por 2, variando de 0 a 1. No 1 isso vai dar meio, no 0 vai dar 0, então vai ficar meio vezes π, o volume vai ser π sobre 2 unidades de volume. Tá bom? Então o volume desse sólido aí é π sobre 2. Tudo bem? Se esse sistema cartesiano, se a unidade de medida dele básica for em centímetro, por exemplo, o volume daquele sólido vai ser o quê? Qual a unidade? Centímetro cúbico. Tá bom? Se for em metro, metro cúbico. Como a gente não adota, em geral, uma unidade específica, a gente coloca UV, unidade de volume. Tudo bem? Ficou claro, gente? Tá? Então é assim que a gente vai trabalhar, tá? Calculando o volume de sólidos. Você só precisa se certificar que o raio da seção é a função que você está trabalhando. Tá? A função dada. Olha, aqui está mais bonitinho o sólido. Ó. Aí dá para ver ali o disco, tá? E o raio dele, que é raiz de x. Perfeito? Vamos ver esse outro aqui, ó. Encontre o volume de um sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0, só que agora eu quero em torno do eixo y.
Tá? Vamos ver esse exemplo. Só que ainda dá para fazer esse exemplo pelo método do fatiamento, tá? Método dos discos. Vamos olhar qual é essa região. Primeira coisa. Bom, quais são as funções que ele deu? Y igual a x ao cubo, y igual a 8, x igual a 0. Eu quero rotacionar em torno do eixo OY, tá? Então vamos lá. Y igual a x ao cubo. X ao cubo é esta função aqui, ó. Embora para cá. Tudo bem? Y igual a 8. Y igual a 8 é uma reta que passa... Uma reta constante que passa aqui no 8. Tá? X igual a 0. O eixo Y. Tá bom? Então eu quero a região delimitada por essas três funções. Pela função cúbica, x ao cubo, pela reta y igual a 8 e pelo eixo y. Qual é essa região? É esta região bem aqui, ó. Tudo bem? Tá claro? Então eu vou pegar essa região peguei esta região aqui e vou rotacionar ela em torno do eixo X. Do eixo Y, desculpa. Tá? Mais ou menos aqui assim. Tá bom? Bem aqui é 8, essa altura. Então, peguei ela, rotacionei aqui. Então tem que calcular o volume agora. Como é que a gente calcula o volume desse sólido? Agora eu rotacionei em torno do eixo Y. Só que mesmo rotacionando em torno do eixo Y, para este sólido aqui, toma um ponto Y. Agora eu vou tomar como referência Y. Tá? Toma um ponto Y aqui. Eu só preciso descobrir quanto que mede este raio. Concorda? Porque se eu souber quanto que é esse raio, eu vou ter a área da seção transversal em relação ao eixo Y para cada ponto. E aí basta integrar esta área. Então só preciso saber quanto que mede esse camarada. Alguém sabe me dizer quanto que mede esse tamanho aqui? É o X referente ao Y. Sim, é o ponto X. Só que lembra que aqui eu olhava assim, isso aqui é o Y. Só que o Y, na hora de jogar na fórmula, eu tinha que expressar o Y em termos de X. Aqui é o X referente ao Y, ok. Só que eu tenho que expressar o X em termos de Y agora, para poder integrar em relação a Y. Então, quanto que vale X aqui? Raiz cúbica de Y. Né? Se Y é X ao cubo, então o X é raiz cúbica de Y. Pronto. Então, eu já tenho o raio, esse X aqui, é raiz cúbica de Y. Então, já tenho esse tamanho do raio da seção. Então, o volume, ele vai ser a integral de π vezes o raio, que é raiz cúbica de Y, πr quadrado, e agora eu vou colocar dy, porque eu estou integrando em relação a Y. Tudo bem? Qual é o intervalo de integração? De 0 a 8. Eu estou integrando em relação a Y. Então, eu tenho que olhar no eixo Y.
de 0 até 8. De 0 a 8. Perfeito? Tá? Então é só calcular agora essa integral. O π é constante, eu vou tirar da integral. Fez a integral de 0 a 8. Isso aqui eu posso escrever como y elevado a 2/3. Concorda? Y elevado a 2/3, tá? Então, primitiva disso aí vai ser y elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. Isso aqui variando de 0 a 8, tá? Então, o volume daquele sólido vai ser π vezes, no 8, isso vai ficar 8, 2/3 mais 1 é 5/3, tudo bem? Então, 8 elevado a 5/3, no 0 vai dar 0, e aqui embaixo vai ter 5/3 também. Tá? Aí eu inverto isso aqui é 3/5 vezes π. O 8 é mesmo que 2 ao cubo, então é 2 ao cubo elevado a 5/3. Tá bom? Então isso aqui vai ficar 3/5 de π vezes esse 3 com esse 3 eu cancelo, fica 2/5, que dá 32. Tá bom? E aí 32 vezes 3 dá 96 π sobre 5 unidades de volume, tá? Então este aqui, se eu não tiver errado conta, é o volume deste sólido. Tudo bem? Mesma ideia, só que eu rotacionei agora em relação ao eixo Y. Tá bom? Ah, professor, então sempre quando for o eixo em relação ao eixo Y é assim? Não. Alguma dúvida, gente, nesse problema? Pode, mas como que você faria em relação ao eixo X? Ah, deitar Ah, pode, não tem problema. Tá? Pode. Ele perguntou se ele poderia imaginar o plano cartesiano deitado, né? Pode, não tem problema. Só vai ter que ter cuidado na hora da função, né? Porque você vai ter que trocar ali. Na verdade vai ficar a mesma coisa, só trocando as letras, né? Qual é o exemplo 5? Determine a região R delimitada pelas curvas y igual a x, y igual a x e y igual a x ao quadrado, é girado ao redor do eixo x, enquanto o volume do sólido resultante. Então vamos lá. Então vamos olhar para essas duas funções. É a reta y igual a x, tá? E y igual a x ao quadrado, que é uma parábola. Então ela faz assim a parábola. Ela vem embora para cá. Quero só essa região aqui, ó. Tudo bem? Então eu vou pegar essa região, agora eu vou girar ela em torno do eixo x. Então, como é que vai ficar mais ou menos este sólido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6 aqui. Tá? Vai ficar um negócio mais ou menos assim. É como se, tipo um alto-falante, né? Uma trombeta, alguma coisa do tipo. Essa parte aqui, ó, de dentro é vazada.
aqui é maciço. Aqui é maciço, mas aqui dentro é vazado. Tudo bem? Eu quero o volume desse sólido. Para eu calcular o volume desse sólido, a mesma ideia. Olha para a seção transversal, faz o corte e olha para a seção transversal. A pergunta que eu faço para vocês é, sem eu fazer o desenho, para não ajudar. Como que vai ser a seção transversal? Só quero o formato da seção transversal desse sólido. Uma coroa circular, né? Que tu quer dizer? Exatamente, vai ser uma coroa circular, ó. Olha aqui, ó. Ele vai ser assim, ó. Formato da seção. Essa parte, esse círculo de menor aqui, ele é oco. Essa parte intermediária aqui, ó, é maciço. Então, se eu olhar nessa perspectiva, vai ser uma coroa circular, ó. Tá? Vai ser uma que a gente chama na geometria de coroa circular, né? Essa parte aqui é maciça. E aqui é vazado. Tudo bem? Tá? Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui. Eu coloquei figura nessa. Coloquei, olha lá. Lá dá pra ver melhor. Olha ali, ó. Ali na direita. Quando eu olhar para o disco, ele é como se fosse um cilindro vazado. Tem um furo no cilindro. Tá bom? Então eu preciso da área dessa seção. Eu preciso da área dessa coroa circular. Como é que eu calculo a área de uma coroa circular, que vocês viram lá na geometria? Só pegar a área do círculo de fora e subtrair da área do círculo de dentro. Sim ou não? Então, quanto que é o raio do círculo de fora? Olha para cá. Qual que é a área do círculo maior? O raio? X, muito bem. Porque o raio do maior é daqui até aqui. Eu estou tomando um ponto X aqui de referência. Quanto que mede esse tamanho daqui para cá? É o Y referente a esse ponto X. Só que aqui não é a reta. Então isso aqui é Y igual a X. Aqui. Ficou claro? Qual é o raio do menor? O raio do menor é daqui até aqui, ó. Não sei se o desenho vai ajudar. Mas qual é o raio do menor? É o Y, é referente a este ponto X, mas da parábola. O Y da parábola é X ao quadrado. Tá? Então vamos lá. Então a área vai ser a área do círculo maior, que é π vezes o raio dele, que é X ao quadrado, menos a área do círculo menor. Qual que é a área do círculo menor? É π vezes o raio dele, que é X ao quadrado, ao quadrado. πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Ficou claro? Tá? Então isso aqui eu posso escrever como π, em evidência, x ao quadrado menos x à quarta. Pronto, esta é a função área. Perfeito? Tá? E aí é só integrar e encontrar o volume. Então o volume ele vai ser a integral de quanto a quanto? De 0 a 1. Porque aqui essas duas funções se intersectam. Se eu fizer x igual a x ao quadrado,
Então, x² menos x é igual a 0. Então, x vezes x menos 1 é igual a 0. Então, x é igual a 0 e x é igual a 1. Esses são os pontos de interseção. Então, se interceptam aqui e se interceptam aqui. No 1. Tá bom? Então, integra de 0 a 1 de π x² menos x² dx. Tá? Então, aqui o volume vai ser o π tira. Primitiva de x² x³ sobre 3. Primitiva de x⁴ x⁵ sobre 5. Isso aqui variando de 0 a 1. No 0 isso dá 0. No 1 isso vai dar 1/3 menos 1/5. Tirando o mínimo dá 15. 5 menos 3. Então este volume aí é 2π sobre 15 unidade de volume. Volume deste sólido. Tudo bem? Ficou claro? Tá? 2π sobre 15. Então, esse é um exemplo de que aquela fórmula V igual a integral de A a B de π vezes f de x ao quadrado de x, essa fórmula, você não pode simplesmente pegar ela, aí olha para a função e joga ela. Não. Você tem que identificar direitinho quem que é o raio de cada seção. Tá? Então tem que fazer com calma, tem que ter cuidado. Tudo bem? Dúvidas? Difícil, gente? Não, né? Tranquilo, é só treinar, tá? Vamos ver mais uma. Eu estou fazendo essa parte com bastante calma, porque se a gente não terminar tudo hoje, tem a próxima aula, eu posso terminar na próxima aula e ver as outras aplicações, tá? A gente ainda tem mais 2 aulas para terminar essas aplicações. Este exemplo. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação, é o exemplo 6. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região do exemplo anterior em torno da reta y igual a 2. Então, eu vou pegar essa região, tá? Deixa eu desenhá-la de novo aqui. Tá? Peguei essa região, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, e aqui é 4. Eu vou girar essa região em torno desta reta aqui, ó. Esta é a reta y igual a 2. Tudo bem? Aqui é um exercício mental, geométrico, né? Quando eu girar essa região, aí o legal do sólido de revolução é que os pontos, quando eles giram, eles são simétricos em relação à reta. Então, olha só. Então, este ponto aqui, ó, ele tem que distância da reta? 2. Então, quando eu girar ele, ele vai ter que estar a uma distância 2 da reta. Então, ele vai bater aqui no 4. Entendeu? Esse ponto aqui, ele tem que distância da reta? 1. Então, quando eu girar ele, ele vai estar a uma distância 1 da reta. E todos os pontos desta região, quando eu girar ele, tem que estar a mesma distância da reta. Então, como é que vai ficar o sólido? Ele vai ficar assim, mais ou menos. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês.
vai ser tipo uma tigela assim, né? Essa parte aqui é maciça. Deixa eu ver se aqui tem um desenho aqui. Olha só. Olha lá. Tudo bem? Tá? Mas só para entender. Vamos lá. De novo, tem que olhar para as seções. Sempre as benditas das seções. Quando eu olhar para a seção, como que vai ser o formato da seção? Vocês já viram lá no desenho, né? Vai ser uma arruela de novo. Vai ser uma coroa circular. Tá bom? Então, vem aqui assim, ó. Aí tem a pequenininha aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, ela é maciça. E dentro é vazado, é oco. Até que não ficou muito feio. Tá? Preciso do raio. Igual aqui, ó. Precisei dos 2 raios. Tá bom? Vamos tentar identificar quais são esses raios. Área referente ao ponto X. Π vezes. Qual que é o raio do maior? Do círculo maior. O círculo maior, o raio dele vem daqui para cá. Ou daqui para cá. Sim ou não? Quanto que é o raio dele, então? Quero ver se vocês descobrem. X ao quadrado? Será? Não, é x ao quadrado. Raiz de y? Deixa eu só relembrar aqui quais são as funções. Y igual a x, y igual a x ao quadrado. Raiz de y, só que eu não vou querer integrar em relação a y, não. Vou integrar normalmente em relação a x. Tá? Eu preciso desse tamanho daqui até aqui. Fala, Sibeli. Estava falando aí. Fala logo. Quanto que é esse tamanho daqui para cá? Hã? Fala, não tem problema errar não. Não pode errar na prova. Aqui pode. X ao quadrado mais 2. Quase. X ao quadrado menos 2. Quase. Olha só. Quanto que é esse tamanho daqui para cá? Pega um ponto X aqui, ó. Pega um ponto X aqui, ó. Quanto que é esse tamanho daqui para cá? X ao quadrado. Muito bem, porque aqui é a parábola. Quanto que é esse tamanho daqui para cá? 2. Então, quanto é daqui para cá? 2 menos x ao quadrado. Ficou claro? Daqui para cá. E aí, se eu colocar o desenho aqui, vai ficar muito poluído. Eu vou colocar bem aqui assim, ó. É 2 menos x ao quadrado. Ficou claro para todo mundo? Então, aqui vai ficar π vezes 2 menos x ao quadrado, πr ao quadrado. Esse é o raio, é a área do círculo maior. Agora eu tenho que calcular o raio, a área do círculo menor. Então, menos π, qual que é o raio do menor? O raio do menor é daqui até aqui. 2 menos x, porque daqui para cá é x. E daqui para cá é 2. Então fica 2 menos esse pedaço. 2 menos x. Ficou claro para todos? Tá? Então 2 menos x ao quadrado. Tá bom? Então essa área, ela vai ser π eu vou pôr em evidência. Aqui vai ficar... Vou desenvolver esse quadrado. Quando você olha o plano cartesiano, você bota a reta 2 aqui, né? Então, você pega um ponto X aqui. Daqui para cá mede 2. Então, daqui até aqui mede 2. Aí você bota uma função. Sei lá, função aqui.
x². Então, para esse ponto x, esse tamanho daqui para cá é x². Daqui para cá, ó, é x². Como eu quero pegar só daqui até aqui, então eu pego todo, que é 2, e tiro essa parte daqui para cá, que é x². Tá? Então, por isso que é 2 menos x². Aí o outro é análogo, o raciocínio. Tá bom? Então, continuando. Então, ficou 4, primeiro ao quadrado, menos... 4x² mais x², tá? Menos, aqui vai ficar 4 menos 4x mais x². Tá bom? É isso. Tá bom? Então a área vai ser π vezes esse 4 vai cancelar com esse. Então vai ficar x² menos 4x² menos x² vai dar menos 5x². O que está faltando? Mais 4x. Mais 4x. Tudo bem? Ficou claro? Tá certo. Então, o volume vai ser a integral dessa função. Integral de quanto a quanto? Continua sendo de 0 a 1, tá bom? De 0 a 1 de π vezes x² menos 5x² mais 4x dx. Então, o volume vai ser esse π, eu tiro na integral. Primitiva de x² x² sobre 5. Primitiva de 5x², 5x³ sobre 3. Primitiva de 4x, 2x². Isso aqui vai variar de 0 a 1. No 0 isso dá 0, no 1 isso vai dar π vezes 1/5 menos 5/3 mais 2. Tá? Tirando o mínimo, é 15. Aqui dá 3, aqui dá 25 e aqui dá 30. Tá? Então o volume aqui vai ser 8π sobre 15 unidades de volume. Tá bom? Se não tiver errado conta, não errei não. Tá? É isso. Ficou claro, gente? Tá? Então, sempre que nós tivermos um sólido de revolução, você pegou uma região, girou ela em torno do eixo X, você tem que olhar para as seções transversais. Esse é o método do fatiamento ou dos discos. Tudo bem? Tá. Agora vamos brincar de outra coisa. Vamos pegar agora uma região e vamos girar em torno do eixo Y agora. Por exemplo, pega essa região e gira ela em torno do eixo Y. Qual que vai ser o sólido que nós iremos obter, tá? É isso que eu quero responder. Qual que é o sólido? Não. Qual que é o volume do sólido que nós iremos obter? Agora é treino, tá, gente? Pega lá o Guidorize, pega o Stuart e vai treinar. Vamos pegar agora uma região pegar essa região aqui, delimitada pelo eixo das abscissas, e uma função y igual a f de x. Tá? E agora eu vou girar ela em torno do eixo y. Tá? Em torno do eixo y. Vamos pegar essa região e vamos girar ela em torno do eixo y. Tá? Então vai gerar um sólido mais ou menos assim. Ó.
Tá dando para entender? Tá? Girei. Deixa eu ver se aqui no slide fica melhor para vocês enxergarem. Olha só. Vai ver bem melhor, né? Então, sólido. Especificamente esse sólido, ele tem um furo ali no meio, tá? Meu objetivo é calcular o volume desse sólido. Como é que eu vou fazer? 10 minutos, né? Vamos pegar uma partição no intervalo AB. Tá? Nessa partição, em cada subintervalo, eu vou pegar o ponto amostral dele como sendo o ponto médio do subintervalo, tá? Então, eu vou olhar para esse intervalinho aqui, ó. Aqui é o xi menos 1, aqui é o xi. Então, eu vou tomar o ponto médio dele, que eu vou chamar de xi barra. Tá bom? É o ponto médio. E aí eu vou olhar para a altura, para essa alturazinha aqui, ó. Se aqui é x e barra, quanto que é esse tamanho? É f de x e barra. É o valor da função f nele. Tá bom? Então essa altura aqui é f de x e barra. Tá bom? E eu vou olhar para o seguinte retângulo, presta atenção. Eu vou olhar para o retângulo que tem base ΔX e altura f de x e barra. Vou olhar para este retângulozinho. Tá claro até aí para vocês? Quando eu pego a região inicial e giro em torno do eixo Y, esse retângulo também gira. Tudo bem? Então, ele vai formar um sólido mais ou menos assim, ó. O sólido que o retângulozinho vai gerar. Vai ficar bem poluído, mas vê se vocês entendem que eu vou querer falar, tá? Ficou bem poluído, né? Mas consegue perceber o que vai gerar? Vai gerar tipo um cilindro dentro de outro. O de dentro, mais precisamente, é vazado, né? Aqui assim, ó. Tá bom? Só que é bem fininho, porque esse ΔX é bem fininho. Por isso que a gente chama de cascas cilíndricas. É como se fosse só a casca do cilindro. Bem fininho. Tudo bem? Tá dando para entender? Tá? Para cada subintervalo, eu vou considerar uma casca cilíndrica dessa. Então, eu vou ter uma espécie de casca, um monte de cascas concêntricas, né? Uma casca dentro de outra. Eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Olha. Uma casca dentro de outra. Tudo bem? Como é que eu vou fazer, então, para aproximar o volume do sólido? Eu vou calcular o volume de uma casca dessa. E aí eu somo o volume de todas as cascas. E aí eu tenho uma aproximação do volume do sólido. Não é bonito isso? Isso é lindo, cara. Isso é belíssimo. Tá? Então, mas como é que a gente calcula o volume de uma casca dessa? É o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro de dentro. Sim ou não? Tá? A altura dos dois cilindros é a mesma, f de x e barra. Eu só preciso das áreas das bases do cilindro. O raio maior, o raio do cilindro maior, que é esse daqui para cá, ó, e o raio do cilindro menor, que eu vou colocar bem aqui assim, ó, de rosa, daqui para cá, ó. Tá? Olha só, qual que é o raio do maior?
daqui até aqui, o raio do maior é xi. E qual é o raio do menor? O raio do menor é xi menos 1. Tá bom? Xi menos 1. Então, o volume dessa casca, da iésima casca, vai ser o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Tá? A área da base do maior, π vezes xi ao quadrado, vezes a altura, que é f de xi barra, menos volume do menor, mesma coisa, área da base vezes a altura, π vezes o raio do menor, que é i menos 1 ao quadrado, vezes a altura, que é f de xi barra. Ficou claro para todo mundo o que eu fiz? Tem termos aí que eu posso pôr em evidência. Vai ficar assim, ó. Xi ao quadrado menos xi menos 1 ao quadrado, em evidência, e o restante é π vezes f de xi barra, f de xi barra. Esse, coloquei em evidência, ficou xi ao quadrado menos xi menos 1 ao quadrado. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho uma diferença de quadrados, né? Nessa diferença de quadrados, eu posso reescrever assim, ó, xi mais xi barra, xi menos 1, desculpa, vezes xi menos 1, vezes π vezes f de xi barra. Né? Porque diferença de quadrado é a mais b vezes a menos b. Né? A quadrado menos b quadrado é a mais b vezes a menos b. Então isso aqui eu posso escrever como a soma pela diferença dos dois. Tá claro? Tá? Qual que é essa diferença? Xi menos xi menos 1. Não é esse tamanho? É delta x. Tá? Isso aqui é delta x. Então eu vou colocar logo um delta x aqui, ó. Tudo bem? Isso aqui é constante. F de x barra está aqui já. Delta x é esse aqui. Agora, isso aqui, olha só. Esse x barra, eu tomei ele como sendo o que do intervalo? Ponto médio. Como é que eu calculo o ponto médio de um intervalo? A soma é a média aritmética dos extremos, né? É xi mais xi menos 1 sobre 2, não é isso? Sim ou não? Tá? Pego esse mais esse dividido por 2, obtenho um ponto médio. Se eu pegar esse 2 e passar para cá multiplicando, então xi mais xi menos 1 dá 2x barra. Ficou claro? Então vou substituir aqui, ó, como sendo 2x barra. Aqui é 2x barra. Tá? Então, resumo da história. O volume da iésima casca é 2π vezes x barra vezes f de x barra vezes delta x. Este é o volume da iésima casca. Só que eu vou fazer o volume de todas as cascas. Eu vou somar todos esses volumes. Então, o volume do meu sólido que eu quero, ele vai ser aproximado pelo somatório, que é a soma dos volumes até n, de todos esses volumes. 2π x barra, f de x barra, delta x. Tudo bem? Como é que eu concluo isso, né? Como é que eu calculo o volume preciso? Eu calculo o limite disso. Eu vou calcular o limite, quando n tende a mais infinito, eu vou particionar cada vez mais o subintervalo deste somatório. Somatório de i variando de 1 até n, de 2π x barra, f de x barra, delta x. Se essa função for contínua, esse limite converge e esse limite, o resultado dele vai ser o volume real do sólido que nós queremos. Isso é uma soma de rima
e, portanto, eu vou definir o volume. O resultado dessa soma de rima, do limite dessa soma de rima, é uma integral. Integral de A até B, de 2π vezes x vezes f de x dx. E é assim que nós iremos calcular volume de sólidos gerais rotacionados em torno do eixo y, tá? 2πx f de x é a função que ele me deu. F de x, tá? Assim que a gente vai calcular. Ficou claro o raciocínio? Tá? Ah, já acabou o nosso tempo, né? Na próxima aula, como que a gente já concluiu isso, na próxima aula a gente faz só exercícios, tá? A gente vai fazer, por exemplo, uma região como essa, eu rotaciono e obtenho um sólido como esse. Quero calcular o volume desse sólido. Tá bom? Aí, depois que a gente acabar isso, a gente fala de área, de superfície de revolução e comprimento de arco. Tá bom? Foi bom estar com vocês. Forte abraço, estudem e até a próxima, tá? Até segunda.